Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2014. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 3119. Ele tem 6 páginas, 54 logias e 10 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o conscienciografologista, da especialidade mental-somatologia. E ele foi redigido por mim mesma, no caso. Bom, o conscienciografologista é a consciência lúcida homem ou mulher, pesquisadora, autora, docente, revisora, leitora crítica, editora, preceptora e ou especialista dos estudos teáticos da conscienciografologia, nos diversos formatos de manifestação, empenhada no voluntarístico e na produtividade de megagestões, atuante na comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da escrita conscienciológica, o holopensene pessoal do autorado conscienciológico, o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico. O cerne intraconsciencial conscienciográfico mantido independente do holopensene dominante. O holopensene do neografismo conscienciocêntrico, os esforços autopensênicos conscienciográficos. O saldo da grafopensenidade da ficha evolutiva pessoal. E aqui na fatologia, a identidade assistencial conscienciográfica, o epicentrismo intelectual, a liderança ideativa, o acervo bibliográfico pessoal, o hábito de frequentar a holoteca, o holociclo no CAEC, enquanto alma mater do conscienciografologista, a lexicologia, o apreço à leitura e pesquisa dos dicionários, os paratextos editoriais conscienciográficos, as benesses autorais em análise, o estilo autoral pessoal refletindo o temperamento do conscienciografologista, a autoridade autoral cosmoética, o parapsiquismo intelectual, a bagagem autoral evolutiva multimilenar, a para-autoridade autoral, o amparo de função ostensivo, a homeostase holossomática facultando conexão cérebro para cérebro, o letramento multidimensional pós-intermissivo, as sincronicidades tarísticas promovidas pelo amparo de função atuante. E aqui na argumentologia, nós destacamos, então, tem uma listagem com os propulsores, né? São relacionados na ordem alfabética, agrupados em 4 seções, são 34 atributos, condições ou realidades relevantes para o desenvolvimento do conscienciografologista. Então, estão categorizados em intraconscienciologia, que seria o micro-universo intraconsciencial do conscienciografologista, a interconscienciologia, que seriam as manifestações interconscienciais do conscienciografologista, a extraconscienciologia, que seria o exterior ao micro-universo consciencial, e a paraconscienciologia, as manifestações extrafísicas do conscienciografologista. E aqui na remissiologia nós destacamos o autorado holocármico, a consciência gráfica, a conscienciografia, a política do autorado conscienciológico e o verbetorado conscienciológico. E na frase enfática, ao priorizar a tacticologia conscienciográfica, o conscienciografologista mantém-se coerente ao curso intermissivo e à paradigmologia consciencial na atual era das reurbanizações. Você admite a relevância da conscienciografologia no contexto da autoproexis? Busca auto-incluir-se na condição de conscienciografologista a favor da TARES maxiproéxica grupal? E aqui na bibliografia específica nós temos 13 fontes bibliográficas. Agora, a gente tem então aqui a mega-análise da equipe da Enciclosapiens.
Então, vamos lá. Priorização, autorado, leitura, escrita, tares, teática, produtividade, comunicabilidade, grafopensenidade, megagestões, perfilologia, legadologia, pesquisologia, cogniciologia, cosmoeticologia, mentalsomatologia, conscienciografologia, autorrevezamentologia, conscienciometrologia e interassistenciologia. Agora a gente tem aqui, eu queria fazer uma chamada, principalmente para quem mora em São Paulo, que é sobre a Bienal do Livro. É um evento bem bacana, vai ter um stand, um stand da CCCI e particularmente os expositores principais são IPC e Editares, né? A Bienal em São Paulo, ela inaugura no dia 22 de agosto e vai até o dia 31 de agosto. Então, tem muitas apresentações, palestras, mesas de debates, vários autores, neoautores que acabaram de lançar seus livros. Então, vai ser uma movimentação bem bacana, bem interessante, assim. Eu acho que uma oportunidade muito boa de divulgação da Conscienciologia e da TARES em geral. Então, vamos lá, pessoal, vamos comparecer, principalmente quem está mais próximo em São Paulo. E no dia 22, por exemplo, a gente vai ter uma palestra sobre o livro Dinâmicas Parapsíquicas, dos autores Rosemary Salles e Moacir Gonçalves. Então, essa palestra vai acontecer no dia 22, de 11 às 12 horas. Também no dia 22, vai ter uma mesa de debates com o livro Consciência em Revolução, também da Rosemary Salles, das 15 às 16 horas. E à noite vai ter o lançamento do livro da Daiane Roça, que é a Oportunidade de Viver, um estudo sobre a existência humana e o sentido de vida da autora. E é um livro muito interessante, é muito forte assim, a questão da pessoa quando escreve, né, com muita vivência, né, interessante. E então esse lançamento já aconteceu aqui em Foz, né, e vai acontecer então na Bienal de 19 às 20 horas, também no dia 22. Então aqui no Tertuliário a gente vai estar a cada dia repassando aí para vocês alguns lançamentos e algumas atividades. E também eu não quero esquecer de falar que também no dia 30 a gente vai ter uma atividade sobre a Enciclopédia da Conscienciologia. Na verdade, é uma mesa de debates, não é? E a gente vai estar, então, falando sobre a questão da importância desse projeto, né? Que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Eu mesmo vou estar lá com mais voluntários da Enciclopédia, da Conscienciologia, da Enciclosapiens, né? E, claro, do IPC e da Editares em geral. Essa abordagem da enciclopédia vai ser de 15 às 16 horas. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais detalhes, né, sobre a Enciclopédia da Conscienciologia, a gente vai estar lá disponível, né, para desenvolver aí as perguntas, né, enfim. E também à noite, nessa mesma noite, né, no dia 30, junto com o Rodrigo Medeiros, autor do livro Clarividência, a gente vai estar fazendo uma exposição também. Na verdade, então, vai ser o Vontade, de 19 às 20. Vontade, que é o meu livro, e o do Rodrigo, que é o Clarividência. Então, todos convidados. Agora, pessoal, é interessante a gente falar de Bienal, essa ideia que me apareceu aqui, esses livros, essas atividades para a gente divulgar, porque justamente a ideia desse verbete do conscienciografologista não é a personalidade que escreve um livro apenas, não que isso não seja muito importante, muito sério. E também a gente não sabe o que é o mais importante, né? Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é para esse perfil de algumas pessoas, que a gente sabe que tem várias dessas pessoas na CCCI,
É claro que o nosso exemplo maior, a nossa grande cobaia, obviamente, que é o professor Valdo, que é aquela personalidade que joga em todas as posições em relação à conscienciografia, à escrita conscienciológica. A pessoa pesquisa, a pessoa publica, a pessoa dá aula sobre o assunto, ela revisa, ela faz leitura crítica, ela ajuda na editoração, ela já entrega os originais praticamente prontos, ou ela mesma ajuda na publicação de outros livros, ela dá preceptoria. Enfim, é uma estudiosa, uma estudiosa teática, né, dos assuntos da escrita conscienciológica. E aí, quando a gente está falando também de escrita conscienciológica, aí, obviamente, abarcando todo esse arsenal de grafopensenes, né? Os artigos, os cursos que são escritos, os verbetes, claro, os textos em geral, os jornais, todo esse cabedal de instrumentos, né, escritos, toda a produtividade de qualquer tipo de GESCOM escrita que, de algum modo, está sustentando a Conscienciologia nesse lançamento aí nessa era aí das Urbexes, tá certo? Então, a ideia aqui é a gente discutir mais um pouco sobre esse perfil, sobre as benesses dessa condição. E o que eu queria assim chamar bastante atenção é que o professor Valdo, ele fala muito, né? Ele fala muito de escrita e, nossa, todo o círculo mental somático, para quem consegue, para quem está aqui, tem a oportunidade de participar, é muito interessante a gente observar como que é algo assim persistente da parte dele, de nos chamar, de nos chamar a atenção para a importância dessa questão de deixar grafado o nosso momento aqui, as nossas vivências, o que a gente pode, né, o que a gente consegue. E é claro que a gente não tem competência evolutiva, vamos dizer assim, coeficiente evolutivo, não é isso, Sereliana? Para entender o que está por trás disso de fato. A gente compreende um pouquinho, né? A gente compreende, assim, mais ou menos alguma camada de substrato para conseguir dar algum valor e alguma importância a isso, porque não é possível uma pessoa com a competência do professor Valdo, com as horas de voo dele, de atividades, de tudo que ele faz, e ele então convergia a vida dele toda, né, principalmente nesses anos mais recentes, para realmente para o foco, mega foco na produção, não só na produção, claro, em primeiro lugar a gestação dele, mas nessa convergência, fazer com que essa questão toda, por exemplo, da própria Cognópolis aqui em Foz, de tudo que foi pensado, engendrado ao longo das décadas e dos anos, para construir todo um arsenal cosmoético que nos possibilite tirarmos partido da conscienciografia. Então, é o holociclo, é o CAEC em si, né? Mas são muitas as atividades, são muitas coisas. Então, você vê que tem todo um arcabouço pré-concebido e bolado, né, para que a gente realmente não tenha como, a gente fique encurralado, de certo modo. A gente tem sem saída, ou seja, a única saída é pensar nisso, porque a gente está cercado por isso, de certo modo. E é muito comum, professora Dulce, a gente, né, aqui muitas pessoas visitam o CAEC, conhecem a Conscienciologia há pouco tempo, há muito tempo, enfim, ou mesmo voluntários, né, de ICs, e aqui também, e pergunto, mas por que tem tanta insistência com a questão da escrita, do livro, do verbete? Aí a gente, voltando na sua reflexão inicial, a gente dá aquelas respostas, quase que a gente, né, também tenta refletir, o autorrevezamento, isso e aquilo, mas deve ser uma estratégia talvez maior, né, e mais profunda do que apenas isso, quando há assim uma insistência extremamente cosmoética, né, e motivadora
para que a gente escreva. E o professor Valdo é o grande incentivador, né? Como você falou, é o grande consciência grafologista, é o grande incentivador, nos mostrando os recursos que a gente tem, né? Aqui a Cognópolis é um grande gesconário, né, professora Dulce? Um conceptáculo propício para isso. Se a gente perder essa oportunidade, olha o desperdício aí que a gente vai fazer, né? Então a gente tem que ficar, às vezes até parecendo um pouco rebarbativo, mas enfim, essa questão de chamar a atenção para esse assunto e, claro, é algo que a gente pode deduzir de cara, né? Que é um daqueles assuntos que, para qualquer direção que você pense, sempre tem reforços ou tem respingos evolutivos, né? A gente não consegue, eu não consigo vislumbrar assim, nenhum respingo atravancador ou algum travão. Sempre vai estar resultando em algo evolutivo, né? Você quer perguntar? Tá, eu gostaria, mas primeiro assim dizer que a temática, eu acho que assim ela é uma temática bastante pertinente. E você também, enquanto consciência, assim, tu tem um alto exemplarismo para falar dessa temática. Um pouco, assim. Mas o que me chamou a atenção é ali na fatuística, na questão da pensenologia, na quinta linha. Na pensenologia? Pensenologia, na quinta linha, de baixo para cima. O cerne intraconsciencial conscienciográfico mantido, independente do holopensene dominante. Por que isso me chamou a atenção? Você fez toda uma explanação e todo assim, esse arcabouço que nós temos hoje de oportunidades, de você estar no voluntariado, você estar escrevendo, você pode, dentro de um contexto de sala de aula, publicando, enfim, a gente tem inúmeras possibilidades. Mas o que a gente observa? Ainda que existe alguma... E aí que vem a pergunta, que eu gostaria, dentro da tua experiência, como é que a gente mantém esse cerne intraconsciencial? Porque, de alguma maneira, o que nós encontramos é a questão muitas de justificativas. Por exemplo, eu não escrevo porque eu não tenho tempo, eu estou muito assoberbado com as questões do voluntariado. Então, dentro da tua experiência, o que você poderia nos falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, a pessoa tem que botar aquilo ali como um foco, uma meta, né? Ela precisa ter aquela intenção, aquela vontade de querer realmente fazer alguma produção, não importa o que seja, né? Às vezes é um artigo, às vezes enfim, às vezes a pessoa não começa com um livro, né? E algumas começam, tem gente que nunca escreveu nada e que, vou escrever um livro, ótimo. Outras não, então a gente também tem que respeitar esse momento e essa necessidade, né, de cada um. Agora, o que eu penso, assim, dentro da minha experiência, eu tive uma experiência bem interessante sobre isso. Antes de eu morar aqui em Foz, eu morava no Rio, né? E Rio de Janeiro, com todas aquelas tentações conhecidas, né? Um ambiente, assim, muito, vamos dizer assim, desfavorável para você ter alguma reflexão mais profunda, principalmente em relação a um paradigma tão inusitado quanto da conscienciologia. A gente sabe quanto que é difícil. Uma coisa está aqui na Cognópolis, em Foz. Outra coisa é você morar numa outra cidade em que você é cercado por um outro holopensene. Você tem que ter uma fortaleza interior, né? E ter uma força sua, uma determinação, porque senão você tende a sucumbir, ou nem tanto sucumbir, mas até aquilo de uma maneira mais frouxa, mais tênue, né? E não, eu penso que não é a condição ideal para um intermissivista, né? Se você fez curso de intermissivista, você está aqui para bancar e vivenciar o negócio 100%, tá certo? Então, assim, no meu caso, eu levei um tempo em cima do muro, porque eu tinha um emprego, uma época muito intenso, que me sugava muito, e era um holopensene absolutamente troncho, torto em relação ao que eu queria com a conscienciologia. A essa altura eu já conhecia a conscienciologia. E eu acabei
conseguindo levar dos dois modos, mas aquilo culminou com uma pressão interna que eu mesma criei para mim e que eu resolvi mudar a minha vida. Assim, eu pedi demissão, eu resolvi ter outro tipo de trabalho que me propiciasse levar mais a sério as coisas da Conscienciologia. Então, eu fiz uma reciclagem existencial séria nesse sentido. E aí teve um segundo ponto que me ajudou muito. Eu criei alguns mecanismos para me manter linkada com esse Holopensene da escrita, porque eu comecei a desconfiar que eu gostava muito do negócio. Eu gostava daquilo. Não que eu tivesse nenhuma experiência, eu não tinha mesmo. Eu devo tudo que eu aprendi assim, de escrita e todas as técnicas à Conscienciologia, claro. Eu nunca estudei nada disso antes. Então, eu desconfiava que eu levava algum jeito, porque eu me lembro que eu era criança, e minha mãe comia, minha filha, você escreve bem, aí escrevia carta, época de carta. Você escreve, mas nunca liguei tudo. Mas, enfim, eu criei alguns mecanismos bem específicos. Por exemplo, eu vinha o máximo que eu podia aqui em Foz. No caso, eu procurava voluntariar o máximo que eu podia no Holociclo, quando eu vinha. E eu criei na minha casa, no Rio, eu busquei criar uma mini réplica de uma estação de trabalho do Holociclo. Não assim, exatamente igual, não tinha condição, mas alguns objetos, aquele Holopensene, eu procurava objetivamente recriar aquele Holopensene na minha casa, na minha estação de trabalho. E eu penso que isso criou uma micro-ilha de ortopensenidade, que me ajudou a... Foi como eu consegui escrever o meu livro. O meu primeiro livro eu escrevi lá, eu não morava aqui. E foi assim, eu tinha um ambiente... No começo foi mais difícil, claro. Você tem muita intrusão, dá mil e um problemas. E aí você precisa criar alguns artifícios também mais detalhados. Por exemplo, criar técnicas que te mantenham linkada com aquilo. Por exemplo, se você tem tempo, tem pessoas que o problema maior é tempo, né? Que elas não têm muito tempo, que elas trabalham fora, não sei se é o seu caso. E que aí elas têm um tempo menor, chegam em casa mais cansadas e tal. Aí é uma outra condição. No meu caso, eu não tinha nessa época mais esse problema. Eu tinha mais tempo. O meu problema era de manter realmente o Holopensene, de me manter fixada determinada naquela tarefa. Porque o que eu também já observei, que as pessoas, é um paradoxo, né? Algumas pessoas já comentam sobre isso, é o paradoxo de que quanto mais tempo você tem livre, mais disperso, menos você aproveita evolutivamente. A gente tem essa tendência. Acontece a dispersão, você valoriza menos o seu tempo, porque você não tem mais aquela correria, só tenho 2 horas para fazer isso, só tenho tal tempo na agenda. E você acaba se dispersando. Então você precisa criar mecanismos, técnicas, para manter você no eixo, entendeu? Então, por exemplo, se eu começava a escrever e aí já entrava algum boi na linha, já ficava desanimada, ou dava aquela sonolência, que no início isso é comum, pelo menos eu já ouvi de depoimento assim, do pessoal de formação de autores, e dos alunos e dos colegas mesmo. Dá um monte de coisa, dá coceira, o telefone toca, dá sono, dá fome, você começa a pensar num monte de coisa, né? Então você tem que inventar mecanismos, que aí cada um vai inventar os seus, né? Eu, por exemplo, eu tinha lá os tratados, né? Eu pegava, no caso, eu pegava o Projeciologia. Hoje em dia já tem número, naquela época não tinha ainda o Reorganizados, né? Nem o Pacíficos, nem DAC, nem nada, claro. Mas, então, esse tipo de ferramenta, esse tipo de técnica, é isso que eu acho que, quando eu pensei nessa coisa do conscienciografologista, que a Conscienciologia já tem tudo. O professor Valdo já propôs inúmeras técnicas. Tem inúmeros livros, tratados de todas as maneiras, manuais. Tudo que você tentar imaginar, alguma coisa já está
rastreado, entendeu? Aí fica mais fácil de você pensar o que vai se adequar melhor à sua realidade intraconsciencial. Porque não adianta você ficar forçando a barra de criar uma rotina que não é melhor para você, entendeu? Tem gente que não tem temperamento para ficar um dia inteiro mexendo com escrita, não tem. Você tem que ver o que se adequa melhor ao seu estilo. Eu gosto, quando eu consigo abrir alas, tem sido cada vez mais difícil, né? Aqui em Foz, então, quando a gente vem morar aqui, isso é um outro problema. E uma dica que eu queria dar para você. Você não mora em Foz, mas você está pensando em vir? Não, você não tem esse projeto. Não, por enquanto não. Eu moro em Florianópolis. Você mora em Floripa, né? Isso. Então uma dica para você é aproveita. Porque quando a gente vem para cá, para Foz, também é um outro paradoxo. São tantas as atividades, e se você se empenha no voluntariado, claro que você vai ter inúmeros outros ganhos com isso, tá certo? Eu não estou desmerecendo nada, mas é uma questão de agenda. A sua agenda vai ficar muito mais cheia em termos de Conscienciologia aqui. E para todo lado que você olha tem atividade, tem curso, tem dinâmica, mini tertúlia, enfim. E aí é muito difícil, aqui em Foz, eu penso assim, não sei, aí os colegas, é muito difícil você criar disciplina para escrever aqui em Foz. Disciplina nesse sentido de, olha, não vou fazer tal curso, eu não vou fazer tal dinâmica, eu não vou para tal evento que vai ter esse final de semana, eu vou ficar cuidando da minha produtividade. É difícil, eu acho. Professora Dulce, eu vejo que isso é um gargalo que nós temos a nível de voluntariado também. Porque nós estamos agora atualmente tentando implantar, nós fizemos primeiro o PEP, que era o Programa de Escrita Conscienciológica, deu assim, um número bem interessante de participantes, mas que chegaram até o final, nós terminamos com 6 pessoas. E agora tem um projeto, um programa que para você continuar a ser professor orientador, você tem que ter um curso livre. Ah, sim. Então, o técnico científico do CEA estão pensando de organizar assim, algumas tarefas para desenvolver essa questão aí, ou como uma técnica, você citou realmente que são as técnicas que elas são mais pessoais, por exemplo, dentro do seu ambiente intrafísico. Isso. E aí a gente está pensando de fazer alguma coisa a nível no centro educacional. Fazer alguma coisa de preceptoria da escrita, chamar as pessoas para um dia, para dar prosseguimento na questão do curso livre. Então, eu também queria te perguntar se além, por exemplo, você considera que isso é positivo ou ela é muito intraconsciencial, ela é muito específica? Se a consciência ela não tiver o perfil nesse momento evolutivo de escrita, ela não vai escrever? Não, eu não acho isso não. Eu acho que tem vários modos das coisas funcionarem. Se você, na revista Scriptor, tem, eu não vou lembrar agora do nome do artigo, mas foi interessante que eu e a Kátia Aracá, a gente deu várias aulas juntas no curso Formação de Autores. E a gente tem histórias bem diferentes dos nossos primeiros livros. Eu montei um esquema, eu tinha um horário bem planejado, eu abri alas e falei, vou escrever. E a Kátia, ao contrário, ela não tinha muito tempo. Mas, enfim, o fato é que ela escreveu um artigo justamente falando dessa dificuldade e de como que é bem possível você conciliar, que acho que se chama escrita aleatória, alguma coisa assim. De você fazer a escrita quando dá. Se você tem meia hora, aproveita. Se você trabalha o dia inteiro, aproveita algum intervalo que dê, que você já sabe que aquilo é possível, e sai fazendo suas anotações. Anda com o seu laptop, enfim. Então, depende muito. Eu acho que a gente não pode radicalizar, a gente não pode ficar esperando pela condição ideal para fazer nada. Porque isso, na minha opinião, é um erro. E quanto mais dificuldade a gente tem para fazer uma coisa, mais a gente acha que não tem a condição ideal. E aí, mais difícil vai ficando.
eu tenho isso como experiência própria. Cada vez que eu adio uma coisa que eu sei que é importante, mas que eu tenho muita dificuldade de fazer, cada vez que eu adio, e se os anos passam, é muito mais difícil fazer depois do que eu devia ter feito na época certa. Entendeu? E assim eu penso que é com qualquer coisa, com livro fundamentalmente. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é importante, que eu acho que vocês têm que cuidar, que tudo bem, atividade em grupo é importante, a pessoa dá força e tal, um ajuda o outro, mas tem que lembrar que essa atividade da escrita, ela é solitária, ela precisa ser solitária. Entendeu? Você pode até trocar uma ideia, discutir, mas não pode, a sua atividade principal de escrita não deve ser coletiva, na minha opinião, não tem como. Porque exige o solilóquio, exige você com você mesmo. Não importa se é uma página que você vai escrever. Como que você vai ter tranquilidade? Não dá para você ficar escrevendo a 6 mãos, a 8 mãos. Você pode pedir uma opinião, você vai pedir a revisão, ajuda e tal. Mas isso é outra coisa, é diferente, é um segundo passo. Mas a atividade em si, ela é solitária, assim, entendeu? Então, assim, fica atenta também para não ficar criando muitos... Não estou falando que é isso, não. Mas só ficar atento para não ficar criando subterfúgios grupais para tirar o dever de casa que é individual. Na minha opinião, não tem como não ser. Sabe? Não sei o que o pessoal... Tem autores aqui presentes, verbetógrafos, autor de livro, autor de artigo, experiente. Mas ter alguma atividade, eu volto ainda, ter alguma atividade no sentido assim, de qualificar ou de reatualizar, como é que se... O verbete já tem uma chapa, né? Então isso facilita bastante. A parte do um curso livre ou de um artigo, também você já tem orientação sobre isso, né? Pois é, artigos... O que eu quero te dar a dica é da Unescom, tá? Sim. A Unescom, ela não mexe com artigo, mas a Unescom é especialista em livro. Nessa questão. Então, os voluntários da Unescom, eu voluntario na Unescom também, claro que eu precisei me afastar das atividades especificamente de revisão e assessoria, mas essa atividade ela é bem rica, ela é frequente. Então, a Unescom tem várias saídas para você, para ajudar o pessoal que está escrevendo. Então, tem atividades mensais, tem... E agora, eu acho que curso EAD está sendo criado, vai ser criado um formato de formação de autores EAD. Está sendo visto. E tem também umas itinerâncias. Uma coisa que vocês podem pensar, caso seja interesse, né? Se vocês, de repente, vocês propõem um curso lá, entendeu? Se tiver uma turminha, a Unescom faz isso. A gente já fez uma vez um curso, foi excelente lá excelente. Não, eles também acharam. Foi excelente para nós da Unescom, a experiência foi muito enriquecedora. E para eles também, foi na Aracê. Foi um curso modular, tanto é que eles pediram até para esticar mais módulos. Foi bom, foi excelente para eles também, para esticar mais módulos. Quero ser cabotina aqui, para esticar, fazer mais módulos. Então é interessante, porque são autores super especialistas, são, na verdade, conscienciografologistas, né? Que é isso aí que eu queria até pegar esse gancho. É claro que tem autor que não tem muito interesse em entrar nessa linha de pesquisar a escrita, de ensinar, de revisar, de dar aula. É um outro estilo, é um outro foco, vamos dizer assim. E tem aqueles que, por exemplo, são os voluntários, na minha opinião, né, isso aqui é debate, tá? Eu até coloquei aqui o voluntariado no Holociclo, na Holoteca, na Unescom, na Editares e na própria Enciclosapiens, né? Que são essas pessoas que têm esse foco da escrita como parte, assim, da Proexis, sabe? De certo modo, exatamente. Então, a pessoa não é que ela escrever e publica o livro
Não, ela quer dar aula, ela quer pesquisar aquilo, ela quer ajudar os outros a entrarem nessa onda também, entendeu? Então, Mas era mais nessa linha mesmo, de entrar, de ajudar, de ir desenvolvendo aí gradativamente essa questão do Holopensene, era nessa linha. Exatamente. Tá Não sei se clareou. Clareou, muito obrigada. Bom, agora tem pergunta aqui do Teletertuliano. Professora Dulce, em Fatologia, na página 21, segunda linha. O que vem a ser naipe holobiográfico autoral? Bom, aqui eu criei uma expressão, no caso do naipe, não é? Eu estou me referindo à questão da natureza, da condição da pessoa. E, mais especificamente aqui, do tipo, traduzindo, seria o tipo de escrita dessa consciência, dessa personalidade. Então, a gente sabe por um lado e supõe por outro essa questão do percurso holobiográfico da pessoa como escritor, né, como autor. E no círculo de sábado foi interessante ouvir aquilo, não sei o que vocês acharam, que o professor Valdo comentou, assim, em geral, para todas as pessoas presentes, que mais de 50% já foi escritor, já mexeu com escrita. E então a gente pode parar para pensar, puxa, que naipe que eu sou, né? Que tipo de escrita que eu desenvolvi, e isso tem a ver com o que eu vou escrever agora, com os meus interesses atuais de escrita, né? Então, essa questão da gente pensar nisso e pesquisar até para conseguir entender melhor o que vai dar mais liga para a nossa escrita, o que vai dar mais resultado. Porque não tem nada melhor do que você escrever sobre aquilo que você goste, sobre aquilo que você tem uma certa autoridade, que você tem um interesse, que você quer pesquisar. Isso aí também, eu penso que de certo modo traduz, né? Traduz aí a sua ficha evolutiva, explica, de certo modo, explicita o seu temperamento. Então, eu acho bem importante, assim, bem interessante pensar sobre isso. Eu fico me perguntando, assim, puxa, eu realmente não tenho a menor paciência, eu não tenho, é um problema meu, que eu não tenho muita paciência em ler poesia, por exemplo. Com todo respeito aos poetas, eu tenho muito respeito, e eu sei que tem poesias de muita qualidade, enfim, não é essa a questão. Mas eu não tenho interesse, não tenho tendência para isso, né? Isso me leva a algumas considerações, algumas conclusões, né? Podem ser até antagônicas, né? Mas é isso. Então, eu estou chamando a atenção para essa condição da nossa análise holobiográfica pelo veio do autorado, da nossa tendência na escrita. E, claro, considerando bem seriamente essa condição de intermissivista, de antigo escriba, escritor, autor, enciclopedista, não importa, qualquer coisa relacionada aos escritos, né? Tem uma outra pergunta aqui na Fatologia, na página 21. No final da 9ª linha, aí ele pergunta: você poderia exemplificar a produtividade antelucana? Bom, aqui a referência é um verbete do professor Valdo, que ele denomina trabalho antilucano. O antilucano é o trabalho antes do sol nascer, né? E a questão de exemplificar é justamente você produzir, escrever, ler, pesquisar durante a madrugada, no horário que o sol ainda não nasceu e, portanto, o Holopensene está bem mais calmo e propício para as suas considerações intraconscienciais, enfim, pessoais. E eu acho, particularmente, eu não tenho ainda vamos dizer assim, a regularidade que eu gostaria, mas eu, de certo modo, eu tenho uma predileção muito grande por trabalhar de madrugada.
E eu me lembro que eu era criança, eu acordava 3 horas da manhã para estudar. Eu adorava fazer isso. Estudava e pronto, ia dormir de novo e não tinha ninguém me atrapalhando, me perturbando. Infelizmente, eu não mantive esse hábito depois de adulta, né? A gente está retomando de um tempo para cá. Mas eu gostaria de ter mantido, porque com certeza me ajudava muito, claro. Eu fazia isso mais em ocasião de prova, coisa de criança mesmo, né? Quando eu estava apertada com a questão. Mas, de todo modo, era uma escolha. Eu preferia fazer isso do que estudar na véspera. Então, e era muito produtivo para mim. Então, é isso. A produtividade antelucana é você aproveitar esse momento de acalmia holopensênica e você se concentrar aí na sua produtividade mental somática. Agora, em parafatologia, na penúltima linha, você pergunta como funciona o letramento multidimensional pós-intermissivo. Bom, aqui a ideia do letramento é letramento é a questão da escrita mesmo, né? De você se alfabetizar e aprender a lidar com a escrita. No caso, eu penso que depois do curso intermissivo, e aí eu me insiro completamente, claro, a gente realmente passa atualmente nesse momento evolutivo e talvez esse seja um dos motivos dessa insistência, é uma hipótese, eu não sei, dessa insistência, dessa importância da gente realmente fazer uma convergência conscienciográfica. É para ajudar a afirmar na nossa holomemória e a afirmar na nossa paragenética, é claro, essa questão do registro, né, da grafopensenidade multidimensional dentro de uma condição mais avançada, que é o curso intermissivo que a gente fez. Sabe lá o que vai acontecer amanhã, se a gente vai fazer um próximo logo, não sei, nunca se sabe. Então, é uma maneira, para mim isso é ponto pacífico. É uma das melhores maneiras de registrar na minha holomemória, na minha paragenética, o que eu fiz, o meu curso intermissivo. Eu consegui desenvolver ter esse letramento, né? Eu ter essa alfabetização multidimensional que se traduz na minha produtividade, no que eu consigo escrever aqui, considerando a multidimensionalidade de tudo que eu aprendi no curso intermissivo, né? E Dulce, você pondera que pode ter havido cursos intermissivos ou, né, enfim, grupos ou aulas voltados para a questão da conscienciografologia, ou seja, para nos ajudar, nos preparar para esse tipo de escrita que nós historicamente nunca fizemos antes, porque nesse planeta não havia a escrita conscienciológica, né? Eliana, a conscienciografia, pelo menos que a gente tenha dessa forma tão ostensiva, claro, né? Claro. Então, talvez o conscienciografologista também tenha tido, se você acha que isso é razoável, é uma ideia que eu tenho, eu tenho uma especialização intermissiva também nessa área. Eu penso sim que, claro que eu não tenho certeza, não tive essa retrocognição, mas eu tenho essa ideia de que é uma hipótese, né? Hipótese também, minha bom, também. E não teria sentido a gente não ter nenhum preparo. Eu penso que a gente tem sim, até porque, vamos dizer assim, que eu estou chamando aqui de letramento multidimensional, ele exige uma abordagem muito diferenciada do que você escreve. Primeiro que você está falando de conscienciologia, que já é tudo novo. Você está se colocando enquanto palco, você é ao mesmo tempo palco e ator do que você escreve. E aqui, por exemplo, na questão dos verbetes, né, Eliana, você pega aí também, participa bastante da questão dos verbetes, das revisões, e da escrita também, é claro, o quanto que a gente vira ator e a gente vivencia aquele tema que está sendo escrito, né? Ou como um desafio, ou como algo que a gente precisa reforçar enquanto holopensene, enfim, aí tem toda uma variedade, né? Então, considerando também todo o aparato intrafísico conscienciológico, eu penso que seria até
talvez eu esteja falando bobagem, mas eu penso que seria até incoerente não ter nada disso no curso intermissivo. Eu penso que tem sim, tem todo um preparo, que tem tão fundamental dentro, né, que já tem do aí paradigma consciencial. Que tem sim, tem esse letramento aí, ó, você tem que se virar. Você fala e até na fazer familiaridade, acontecer. né, com a escrita conscienciológica, acho que também poderia ter essa origem também. Uma retromemória, Isso, né? Então, eu acho que é bem pertinente aí essa sua colocação, Eliana. E que aí a gente está falando, claro, obviamente, de escrever algo relacionado com Atares, né? Ou seja, Com tudo que a gente certeza. aprendeu muito recentemente, né? Porque muitos de nós já mexemos com assistência. Alguns não, mas a maioria. Pelo que o professor Valdo coloca, né? Ele eventualmente coloca isso. Mas com Atares, muito provavelmente é a primeira vez, né? Da grande maioria de nós, né? Você quer falar? Pegando esse viés aí que você colocou, ali na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, você coloca a coragem intelectual assumida. Eu queria te perguntar se a gente poderia atrelar isso, a capacidade intelectual assumida, com a coragem intelectual assumida, com a questão da coragem da autoexposição. Ah, com certeza. Totalmente, né? Quando a gente escreve, é um striptease tanto, né? Nossa, não tem como. Você está ali, não tem como negar, é você que está ali. Principalmente falando de escrita conscienciológica, né? Porque a escrita é sempre um striptease, mas se você está falando de conscienciologia, que é aquilo que a pessoa escreveu dentro, né, com essa convergência, né? Então isso exige um nível de exposição e que ela lide bem com isso, né? Que consiga se despojar aí de algumas carapaças e escudos, né? Isso é bem sério. A gente sabe de pessoas, e isso acontece muito com verbete, é bem comum. Quer dizer, bem comum nem tanto, mas é comum. A pessoa apronta o verbete está ótimo, levou meses em revisão. Ou nem tanto, às vezes o verbete a pessoa ela sozinha já aprontou e já chegou bem finalizado. E a pessoa fica enrolando, porque ela está morrendo de medo de publicar, de defender o verbete. E se você for pensar, o que pode acontecer, né? Nada, né? O que vai acontecer de mal? Você vai expor sua realidade, e daí? É a sua realidade, qual o problema? Então, é isso. Tá? Obrigada. Bom, agora em legisologia, ele pede se eu poderia explicar as paraleis evolutivas, chancelando a conscienciografia na era da Heuerbeck. Essa pergunta, ela tem a ver com o que a gente veio falando até então. De certo modo, as paraleis evolutivas, né, elas são, claro, elas são relacionadas com a cosmoética, com o paradireito, com o fluxo do cosmos. Então, elas evidenciam, vamos dizer assim, a forma de funcionamento do próprio universo, do cosmos, a maneira como as pessoas, as consciências se manifestam e a maneira como as realidades existem, né? As realidades e para-realidades. Então, essa questão das paraleis, chancelando a conscienciografia, é justamente nesse sentido de que a conscienciografia, nessa era da Heuerbeck, ela tem um papel muito forte da questão da Atares, né? Da Atares ajudando a reurbanizar o planeta. Para quem não sabe, por exemplo, a equipe da pré-IC da África, da Kátia Aracá, professora Kátia, professor João Bonassi, eles, como Intercões, desculpa, na Intercões, eles têm um trabalho muito interessante, muito pioneiro, muito inovador, que é exatamente dentro dessa linha. Eles estão dentro das paraleis evolutivas, ou seja, é o processo
da evoluciologia em geral, o processo da proexis, provavelmente das proexis deles, a questão da lei de causa e efeito, a questão das interprisões grupocármicas, enfim, uma série de leis, né? As leis do para-dever, as leis do para-direito, as leis cosmoéticas em geral. E dentro desse contexto, desse arcabouço de leis, de paraleis evolutivas, eles têm esse trabalho de levar obras conscienciológicas para a África, né? Que é o trabalho inicial na era da Reurbex no continente africano. É o que é possível fazer hoje. É distribuir as nossas gestões no continente africano, tá certo? Então, quando eu coloco aqui a questão dessas leis chancelando, né, é justamente elas, esse embasamento, né, esse fundamento aí evolutivo que permeia toda a conscienciografia e tem resultados aí exponenciais que a gente não pode nem imaginar. Pensam um tratado desse do professor Valdo, ou um livro de qualquer um de nós, não importa, chegando nas mãos de um intermissivista que teve a necessidade de ressomar na África, né? E a pessoa tem a oportunidade de encontrar uma obra conscienciológica naquele continente, né? Dulce, ali na página 24, né, no item 26, não sei se você já comentou do planejamento gesconográfico pessoal, porque uma coisa que eu vejo importante é de ter realmente esse planejamento. Hoje eu, por exemplo, não tenho um planejamento nem de médio, curto prazo a gente sempre tem, mas fica na cabeça, né? Médio e longo prazo realmente colocado, escrito, planejado para escrita. Até mesmo, por exemplo, o livro, né? O livro está assim, ano que vem eu termino, né? Então aquela coisa que você fica na cabeça, fica um desejo e não uma meta, né? É claro, você volta a comentar, não força, né? Mas, por outro lado, você tem que colocar uma estimativa de término em cada atividade. Então, eu vejo assim que bem importante esse item 26, né? Realmente a gente ter um planejamento gesconográfico para poder sair, né? Senão a coisa não sai. Adélia, eu penso que é fundamental isso que você está colocando, porque é claro que a gente tem que pensar que, como todo planejamento, você não pode engessar, né? Você tem que rever, se precisar ajusta, antecipa, posterga, enfim. Mas eu penso que é muito importante ter um planejamento para você ter um norte, senão você vai ficar à deriva. Um dia eu vou escrever, estou vendo, estou pensando, estou escrevendo, um dia eu vou escrever sobre isso e nunca começa, o tempo passa, os anos passam. E essa questão da perda, né, do sentido da cronologia, do tempo, com a nossa era aí digital, de tudo que vem acontecendo, sem falar do que a gente comentou ainda há pouco, né? Por exemplo, de quem está morando aqui na Cognópolis, é muito fácil passarem-se anos e você não produzir o que você deveria, né? E você perde bonde realmente, porque às vezes vai ficando mais difícil, né? Eu falei isso, gente, não sei se vocês estavam aqui no dia que eu lancei o livro Vontade. Se eu não tivesse dado um basta e eu agora, ou esse livro não vai, eu não teria. Cada dia que passa, minha vida está mais complexa para eu parar e está muito mais difícil do que era quando eu cheguei em Foz. Eu cheguei há 9 anos, né? Eu sou muito mais ocupada hoje e eu não tenho muita ilusão que eu não vou ser nos próximos anos. Tem muito trabalho para todo mundo que está empenhado aqui, né? Todo mundo que queira. E então é isso, Adélia, eu penso que é muito importante o médio, curto e longo prazo, assim, quase que um jargão, né? Mas aí cada um vê o seu curtíssimo ou longuíssimo, depende muito de várias condições, né? A idade da pessoa, né? Eu, por exemplo, eu estou praticamente quase 60 anos, então não dá para brincar muito, né? Com questão de cronograma. Então, diferente de quem tem 20 ou 30 ou 40, qualquer coisa menos 60. Uma coisa que eu vejo que a gente às vezes perde o zeitgeist, né? Perde o espírito do momento, a onda do momento. Vai ficando mais difícil, mais complexo, porque eu penso também que deve ter aquela onda de amparo, não é? Os amparadores assim, puxa, vamos investir olha, ele está ali, vamos investir no fulano, e ele está com corda, está com gás, está com tempo.
Aí você murcha, você recua, até você ganhar de novo. Aquele reforço, né? Porque deve ter fila, né? Deve ter. Claro. Se Então, não vai com um, vai com outro. Tem que sair correndo. Ok, obrigado. Agora, tem uma pergunta aqui sobre a questão da homeostase. Na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, você poderia falar sobre a homeostase holossomática facultando a conexão cérebro-paracérebro? Isso é super importante para essa lida, quem quer mexer com a produção, com a escrita. É o seguinte, se você não buscar manter uma homeostase holossomática, o que é isso, né? O seu equilíbrio, é um equilíbrio mínimo que você tem que ter. Ninguém está aqui sugerindo que você tenha homeostase de um serenão, não é isso, mas você tem um mínimo de equilíbrio entre o seu soma, as suas energias, o seu psicossoma, as suas emoções, a maneira como você lida com o seu mental soma, enfim. Você buscar manter mais ou menos equilibrado esse seu holossoma para que você possa manter uma conexão mais rígida com o amparo de função. Como é que você vai conseguir? Se você está com dor de barriga, ou se você está chateado, ou emburrado, ou magoado, ou com raiva, enfim, com uma emoção negativa alugando a sua mente, como você vai ter conexão com o amparo, no caso, conexão cérebro-paracérebro, eu estou me referindo aqui. Tanto o meu cérebro com o meu paracérebro, fazer essa conexão mais séria, que aí vai exigir uma mini descoincidência minha, e eu atuar mais com o paracérebro na escrita. Eu não consigo fazer isso se eu estou sem um mínimo de equilíbrio holossomático, certo? A mesma coisa com o amparador. Como que eu vou conectar com o meu amparo extrafísico de função se eu não consigo nem conviver bem com o meu próprio holossoma, né? Fica sempre mais difícil. E eu acho que isso para mim é bem claro. Se eu não estou minimamente equilibrada, a minha produtividade cai muito e certamente é a questão de ter menos descoincidência, de ter menos intuição, menos inspiração. E quantas vezes a gente ouve depoimento de pessoas que fazem laboratórios ou fazem alguma imersão, ou próprio serenário, enfim, não importa, algum curso assim propício, os próprios cursos de campo da Unescom, né, para escrita. E a gente sabe que ali a pessoa tende a ter uma homeostase maior em função do holopensene, do preparo, trabalho específico, né, dos amparadores, dos professores. E ali tem muita produtividade em geral, né, porque justamente você consegue ter mais de coincidência, você consegue ter uma conexão maior com o amparo. Então, a gente não pode esquecer disso. É algo, assim, super importante, na minha opinião, para a produtividade. Quer perguntar? Expandir um pouco mais, na página 24, na legadologia, buscar o registro do teto máximo de lucidez existencial, tendo em vista o autorrealizamento e a intrastensiologia. Página 24, legadologia. Legadologia. Ah, sim. Então, uma vez, eu penso que eu consegui captar um pouquinho mais de profundidade o que o professor Valdo quis dizer com a questão da Mega GESCOM. Eu entendi que a Mega GESCOM, e que isso seria o legado principal, né? Eu acho que a gente espera conseguir um dia. É isso, é você conseguir deixar registrado para as pessoas e para você mesmo o seu teto máximo de lucidez, o máximo que você conseguiu em termos... Quando eu falo lucidez existencial,
é a compreensão máxima que você consegue de tudo, né? Aqui na sua existência intrafísica. E eu acho que esse é o legado. Eu entendi que esse é o legado que a gente precisa deixar e que retrataria a nossa Mega GESCOM, né? Ou seja, é o meu teto no meu momento evolutivo, é o máximo que eu consigo. Então, se você está escrevendo alguma coisa que você acha que não está faltando, ou que você poderia ter explorado outros assuntos, ou se tem algum tema que você acha que você vai render mais, que tem mais a ver com a tua personalidade, provavelmente aquilo vai estar mais próximo. Eu penso assim, não sei o que você acha. Aquilo vai estar mais próximo do meu pico de lucidez, sabe? Atual, assim. E aí tem a ver com a sua bagagem, né? Do que você já vivenciou, que você já leu, que você já conhece sobre aquele assunto, o interesse que você tem sobre ele. Então, por exemplo, eu particularmente, eu tenho um tema que eu nunca parei para escrever sobre ele, que é o tema que eu quero me dedicar. Eu considero que esses livros que eu escrevi são livros preparativos, assim, são gargalos, assim, meus. Eu jamais, se tivesse uma lista, eu jamais ia escrever sobre vontade. Vontade. Foi meio que quase foi uma coisa meio que imposta, não sei, alguma coisa assim que não é algo assim que seja tão fácil, sabe? Para mim foi bem difícil abordar esse tema, bem difícil. Então, eu penso que quando a gente fala de Mega GESCOM, de legado, assim, do ápice da lucidez, é alguma coisa que transcende isso. Eu não sei te explicar direito, eu não sei se deu para você captar. É alguma coisa que é como se fosse a especialidade que você pretende mergulhar fundo e você quer muito escrever aquilo e pesquisar por muito, 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 muito tempo. Ou que você já tem um lampejo que é aquilo, que você se programou mesmo para fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu tenho esses lampejos de coisa que eu sei que eu tenho que pesquisar e escrever. Isso eu já tive, de curso intermissivo. Quer dizer, eu deduzi que foi de curso intermissivo. Então é isso. Quando eu falo da legadologia, é a gente colocar aí, né, o máximo que a gente puder da nossa inteligência evolutiva dentro aí das nossas restrições, né? Também é outra coisa, né, que a gente fica puxando assim o fio da meada para tentar aproveitar, assim, espremer o máximo e enfim, buscar esse registro, né? E dentro dessa linha também, na página 24, tem ali no item 34, no tenepsismo, assistencialidade atuante e interconectada às GESCONs. Poderia expandir alguma coisa a respeito do tenepsismo como propulsor da GESCON? Eu penso que dependendo do tema, claro que você não pode controlar nada disso, né? Nada. Você como especialista aí na TENEPS, mas eu já tive algumas experiências que me levaram a concluir que, eventualmente, há conexão forte, assim, direta do que você está escrevendo, às vezes do que você está lendo, de você, né, servir ali de isca, de você... Que, claro, a gente está falando de escrita, você está evocando, leitura, você está evocando. E os operadores devem fazer todo uma mega salada de frutas ali, de consins e consciexes para a gente assistir. E se você tem aquele foco em algum tema, em algum assunto, isso dá muito caldo, né? Dá muita reverberação em termos de possibilidade assistencial. Então, acho que é bem interessante, sabe, esse link. E a gente tem muitos depoimentos de verbetógrafos, por exemplo, autores também, em geral. Uma coisa assim fortalece a outra, né? É bem interessante essa conexão. Você quer perguntar? O 34
para cima. Não. Professora Dulce, eu gostaria de voltar naquela questão ali do registro do teto máximo da lucidez existencial. Então, foi ali na legadologia. Isso. Quando eu li, eu pensei assim, então quando eu estiver no meu teto máximo de lucidez, eu vou exemplificar. Por exemplo, eu tenho uma especialidade que é a dessomatologia. Então, por exemplo, títulos de verbetes, eu vou exemplificar para mim poder chegar ali. Se manda os títulos de verbete. No meu caso, especificamente, eu mandei 3 títulos. E um dos títulos era sobre a dessomatologia, onde eu tinha mais experiência. E aí o segundo também ficava na área de saúde. E o terceiro era um tema de verbete bem inusitado, que me surgiu, mas que, de uma certa maneira, com a escrita, eu evidenciei que eu tinha ainda um traço ali, no qual eu ocultava e negava. Quando eu comecei a escrever, eu disse, bom, então, isso é que vai me dar lucidez em função dessa reeducação, dessa mudança que eu vou ter que fazer. Quando você expõe ali, você coloca mais no sentido, então, aquele ápice que você vai ter de lucidez e que tu vai ter aquela ideia dentro da sua especialidade que você programou num curso intermissivo, um exemplo, e vai escrever sobre aquilo? No caso, você tanto pode pensar. Aqui eu escrevi sobre a ótica da legadologia, tá certo? Ou seja, que você trouxe no caso do que você vai deixar, considerando o legado, o que eu vou deixar. Que você deixa. Aqui nesse caso aqui, considerando a autorrevesamentologia e a interassistenciologia. No caso do que você deixa, porque no meu caso, a maioria eu penso, a gente está começando agora. O primeiro, autorrevezamento lúcido. O meu é o primeiro. Eu não sei, se não fosse o primeiro, já tinha alguma pista do que eu tinha. Não tenho. Tem indícios, mas não lúcido, assim, vou deixar esse livro para eu acessar. Não é assim. Então, quando eu coloco buscar o registro do teto máximo de lucidez, não necessariamente é a ideia de você escrever uma autobiografia, o meu teto máximo, não é isso. É no sentido de que quando você escreve sobre alguma coisa, você concorda que você bota ali o seu limite ali de compreensão daquele negócio, né? É por isso que a escrita ela é ultra reveladora do autor. De certo modo, o autor está colocando ali o limite dele. Alguns limites, não todos, né? Tá claro que tem a dosagem, dependendo do tipo do livro, do público e tal. Não é isso que eu estou falando, mas em algum momento tem o limite ali do que você compreende daquele assunto, do que você pode abordar, do seu nível de profundidade, do nível de abrangência, tá certo? É nesse sentido, entendeu? Você se propõe a escrever sobre alguma coisa e essa coisa e aí você vai estar buscando registrar o seu teto máximo de lucidez, escrevendo sobre essa tal coisa, que aí é só você que vai saber o que é o tchan o que é o tchan que você quer escrever. Então, nessa linha, nesse viés aí, nós poderíamos dizer que todos os nossos escritos, nós chegamos num teto de lucidez. Ela pode não ser o máximo, mas se chegou. Eu penso que tem. Né? Eu penso que tem. Pode ser que não seja esse máximo, mas tem um teto de lucidez. E eu acho que esse é um dos pontos sérios da escrita. A escrita obriga você a nivelar por cima, porque você tem que se virar e tem que fazer o negócio ficar legível, pelo menos, né? Concatenado, que alguém entenda aquilo e que seja assistencial, você vai se nivelar por cima, concorda? Estou falando aqui de escrita conscienciológica, né? A gente não está falando de qualquer escrita, né? Assim, que é uma coisa que eu acho que é bem séria também, né? A gente dá o devido valor a essa escrita que a gente tem, essa herança, esse legado, no caso do professor Valdo, né? Da
da tecnicidade, a tecnologia dele. Tá certo? Ficou mais claro? Ai, clareou bastante, obrigada. Tá, de nada. Agora, professora Dulce, em fatologia, você poderia elencar alguns traços da consciência com identidade assistencial conscienciográfica? Bom, alguns traços, por exemplo, aquela pessoa que ela gosta da escrita, ela valoriza a escrita, por exemplo, e ela gosta de fazer assistência de qualquer modo com a escrita. Por exemplo, conheço várias pessoas aqui na CCCI que trabalham, que fazem assistência com a escrita há anos, né? Tem alguns desde super novos, que fazem revisões, que fazem leituras de livros, que dão palpite, que ajudam os colegas a escreverem. Então, esses traços, eles estão geralmente relacionados a TARES, né? A assistência com a escrita. E essa questão da consciência com identidade assistencial conscienciográfica é justamente isso. A pessoa já traz aquilo. E é tão forte nela que aquilo compõe já uma identidade proexológica ou uma identidade evolutiva, né? A pessoa já lida com aquele holopensene de uma maneira muito corriqueira, muito, já está, vamos dizer assim, no sangue da pessoa, né? Tem vários assim, vários. Eu acho que você, nossa teletertuliana aí, tem toda a pinta de ser do ramo, na minha opinião. Então, são as pessoas que têm muito interesse e querem ajudar em fazer revisão, que gostam, que entendem a via dupla, né? A mão dupla, que é fazer revisão, porque a gente recebe muito, né? E já tem outras pessoas que não entendem, não têm paciência, não gostam, enfim, não dão valor. Então é isso. Tem também uma outra pergunta na ciclologia, se eu poderia ampliar o ciclo conscienciográfico, primeira ideia, última linha, enquanto técnica prática. Bom, esse ciclo, eu particularmente, eu tenho uma mania, vamos dizer assim, uma técnica eu digo que é técnica porque não é nosográfico, né? Uma coisa que eu penso que é bem homeostática. E é a questão de, assim que eu tenho uma ideia que eu acho que é interessante, ou venha que surge aquele pensene, aquele exopensene geral, ou mesmo, às vezes meu mesmo, eu gosto de registrar. Tem que registrar aquilo, até porque senão eu vou esquecer, eu não vou relembrar. E eu acho muito interessante essa questão de você fazer o registro da primeira ideia e você, de vez em quando, reler aquele registro. Aquela primeira ideia pode ser uma linha, pode ser uma palavra, uma linha, uma página, algumas frases. Tem várias opções. E eu acho muito interessante você revisitar essa primeira ideia de quando em quando, durante a escrita do que você está fazendo. Porque muitas vezes, isso acontece comigo, e eu acho que acontece com várias pessoas, você se perde diante daquela primeira ideia que você teve, que às vezes a ideia é melhor do que você, certo? A gente tem ideia melhor do que a gente. Então, ainda bem, né? Então, às vezes você se enrola e você se perde com aquela ideia original que foi um amparador que te passou e você fica fazendo a coisa pior do que era para ser. Então, eu acho que esse ciclo aqui é bem fundamental, na minha opinião. A primeira ideia, mesmo que ela seja sua, que não tenha sido inspirada, geralmente a primeira ideia ela é muito importante para você revisitar ao longo da sua escrita, até a última linha. Quem sabe, às vezes, você, ao revisitar essa primeira ideia, você observa que você esqueceu uma coisa importante. Até a conclusão, a concluir aquela escrita, que ela precisa ser reajustada. Então, é isso. Você está perguntando assim, quanto técnica prática, é isso. Eu tenho essa prática. Eu gosto de revisitar a primeira ideia que eu tive. Por exemplo, às vezes eu tenho uma ideia para escrever um verbete, tem um título.
Na hora eu acho a ideia, ai, que bom, ótima ideia e tal, vou escrever. Aí tá, pego, aprovo o título. Aí quando eu começo a escrever, eu falei, nossa, que bomba, que coisa xoxa, por que eu vou inventar de escrever isso? Nossa, coisa sem noção isso. E aí eu fico... Aí muitas vezes eu recorro, porque aí é que tá, quando eu tenho a ideia de escrever alguma coisa, eu gosto de já complementar. Olha, é isso aqui e tal. Porque às vezes a gente lê alguma coisa, não é? Ouve alguém falar, ou você tem aquele, puxa, que assunto interessante, que expressão forte. E o registro daquele momento, eu acho que vale a pena, para poder alimentar, né? Retroalimentar aqui o padrão, o negócio de nivelar por cima, né? Que a escrita ajuda, né? Professora Dulce, tenho como meta evolutiva alcançar o perfil de conscienciografologista, conforme descreve o verbete. Opa! Ainda estou muito aquém, mas tenho convicção proexológica de que preciso continuar investindo nesse âmbito. Poderia ampliar e comentar os seguintes itens? Eu conheço a senhorita aqui. Ela é bem empenhada, ela não mora aqui, mas ela é muito cuidadosa com a escrita, e sempre que ela vem a Foz, ela visita Enciclosapiens e é uma verbetógrafa muito cuidadosa. Então vamos lá, em parafatologia, essa eu já respondi, né? A conscienciografia facultando... Não respondi. Vamos lá. Conscienciografia facultando o vislumbre do holoperfil da consciência. Esse é um tema que eventualmente eu abordo assim nos meus escritos. Eu acho muito interessante isso. É alguma coisa que eu acho muito séria, muito forte, e que a conscienciografia permite isso, né? Quer dizer, você fazer a análise, tanto você escrevendo quanto você analisando quem escreveu, é possível você traçar o perfil daquele autor, né? Se de uma escrita comum já imagina considerando a conscienciografia, e por isso a gente coloca aqui o holoperfil, que seria um perfil mais amplo, mais inteiro, né? Mais completo. Então, esse é um trabalho que eu acho que, com o tempo, né, com o amadurecimento da CCCI, das equipes ligadas à escrita, de um modo geral, eu penso que esse trabalho, com o tempo, ele vai acontecer. A gente vai conseguir desenvolver mais estudos, análises, estabelecer consciências cobaias, autoras, no sentido de desvendar melhor o holoperfil de alguém através da escrita daquela pessoa, que eu acho que eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu acho que deve dar um trabalho muito interessante. E, né? Além de riquíssimo, a gente já tem material bem interessante. Por exemplo, você... que tem mais do que vários livros de uma pessoa, vários verbetes de uma pessoa. Acho que ali já dá para fazer um estudo. Já é um belo elenco. Já tem várias pessoas. É um projeto que eu acho que a gente pode pensar na Enciclosapiens. Que a Enciclosapiens, gente, a gente ainda está numa fase, temos menos de um ano de existência enquanto IC, né? E então a gente ainda tem muito poucos voluntários para a rotina diária, que é aprontar um verbete por dia, né? Então a gente tem vários projetos, várias ideias, mas o nosso foco agora prioritário, pelo menos nesse primeiro ano, né, Eliana, é a gente conseguir criar um bolsão maior de verbetes. Mas uma com o tempo a gente... sólida, uma equipe, né? Coesa de revisores. Exatamente. O processo todo da revisão e aí os 500 verbetógrafos. Exatamente. Encorpar a equipe. Hoje a gente tem vários revisores, e aí eu quero chamar a atenção e também agradecer a nossa equipe, que, nossa, nós temos praticamente, são acho que uns 25 voluntários, se eu não estou enganado, e vários voluntários revisores consolidadores, que a gente chama, que são aqueles revisores que acompanham os verbetes desde o início, né? Então, nossa, é um time tanto. Sem essas pessoas seria impossível fazer esse trabalho, realmente impossível, porque é muita coisa, né, todo dia. Mas esse projeto um dia a gente vai trabalhar. Então, espero que eu tenha clareado para você
essa questão do vislumbre, né, do holoperfil. E a gente fala vislumbre porque não tem ainda uma atividade assim realmente técnica, né, para isso. Você pergunta também em propulsores, na página 24, em Paraconscienciologia, a autoconscientização multidimensional, a flexibilidade pensênica interdimensional. Justamente a questão dos propulsores, né? Deixa eu ir lá no item D. Esses propulsores, justamente, são itens, né, que vão estar ajudando ao desenvolvimento do conscienciografologista. E, obviamente, que a autoconscientização multidimensional, ela só vai ajudar, né? Quanto mais a gente tiver essa competência, tanto projetabilidade quanto a expansão das parapercepções, quanto mais a gente tiver isso, mais a gente vai conseguir flexibilizar a nossa autopensenidade, né? E claro que interdimensional, que a gente está falando de autoconsciência multidimensional. E obviamente que a gente vai qualificar muito a nossa escrita. Eu penso que é um dos gaps, dos dificultadores que a gente tem de modo geral, é ainda a nossa baixa taxa de acesso às realidades extrafísicas, né? A gente tem, mas tem pouca. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar isso, mais a gente certamente vai qualificar aí as nossas atuações conscienciográficas, tanto no autorado, quanto enquanto revisor, enquanto, enfim, leitor, crítico, em todos os aspectos, tá certo? Agora, temos aqui, ele pergunta, a forma de comunicação da conscienciologia é utilizada de alguma maneira na comunicação entre consciex? Você poderia ampliar essa ideia? A forma de comunicação da conscienciologia. Eu não sei se você está se referindo aos neologismos, provavelmente também ao confort, ao conteúdo e forma, né, que a gente utiliza em geral na escrita conscienciológica. Com certeza a gente utiliza isso na comunicação com as consciexes, certamente. Até porque a gente sabe que tanto na produtividade, na produção da conscienciológica, quanto no acesso a essa informação, a gente sabe que isso está tudo permeado pela paralencologia da conscienciologia, que são os amparadores extrafísicos. Então, essa questão da linguagem, do desenvolvimento dos neologismos, isso tudo está muito conectado. Essas consciexes, elas estão presentes, elas estão acompanhando, assim como a gente está aprendendo a cada dia e acompanhando e se atualizando em relação ao confort e à neologística da conscienciologia, as consciexes também, tá certo? E essa comunicação, eu não sei no caso de todos, mas eu penso que a maioria, né? A gente acaba que quando consegue ter uma comunicação mais direta com o consciex, é normal entrar o nosso vocabulário conscienciológico, porque está na veia já, né? Já tá, é assim que a gente se comunica e é assim que a gente fala com os amparadores e por telepatia ou outra forma. E, claro, a nossa escrita não deixa de ser uma excelente maneira de se comunicar também com as consciexes, certo? E você pede para ampliar essa ideia. Eu espero que eu tenha clareado um pouco. E também tem algumas hipóteses dessa questão do próprio formato, do estilo do professor Valdo. Tem a questão já colocada e abordada por alguns que esse estilo ele facilita os intermissivistas. Tem gente que tem flashes retrocognitivos e tem gente também que consegue apreender as ideias da conscienciologia com muito mais facilidade quando o texto está escrito nesse formato do mini título, né? E do texto que é o picotamento, né? Que é esse texto dos parágrafos curtos que foi proposto pelo professor Valdo.
Então, isso tudo ajuda muito para quando a gente acostuma, né? A pessoa que não é da Conscienciologia, ela estranha. Então, eu imagino que uma consciência que chegue pela primeira vez, né, aqui no tertuliário ou em outro ambiente, e que tenha uma comunicação, tanto de pescar os nossos textos, quanto comunicação telepática, enfim, com a gente, provavelmente ela vai estranhar. Embora a gente saiba que essas comunicações interdimensionais, principalmente com consciências mais evoluídas, a questão da linguagem, ela às vezes ela não é prioritária, ela não é tão importante. Quantas vezes a gente pesca uma bela de uma ideia e a gente não sabe nem reproduzir direito, nem escrever, não consegue, porque foi alguma coisa fora do nosso script, até do nosso próprio dicionário cerebral, né? E aí a gente fica, mas a ideia em bloco fica. Você até coloca aqui na página 22, ali na mitologia, o mito inspiração sem transpiração, né? O mito da inspiração sem transpiração. Então não adianta vir só a ideia e não ter o trabalho em cima para fazer a coisa ser construída, né? Você tem que preparar o arcabouço, né? O conceptáculo. Esse mito aí, ele é bem sério, né, Adélio? Porque tem gente que tem essa tendência. Vou me inspirar e vai sair no dia. E vai sair. Não é assim, né? Quer dizer, até pode ser, mas a pessoa tem que ter um mérito para isso. Vamos dizer que 99% dos casos não é assim, né? Você tem que se inspirar. Você tem que ter uma quilometragem, um mérito, né? Por exemplo, você pega a velocidade com que o professor Valdo produz. É claro que ele tem muito amparo, muita inspiração, mas tem um mérito absurdo imagina a leitura que ele faz, a quantidade de leitura que ele faz, a quantidade de informação e o dicionário, né, todo dele que ele já conquistou, né? Muita transpiração. E aí a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, tem essa questão da leitura, né, da importância da leitura, que entra aí na linha da transpiração, né? Agora, professora Dulce, como percebe as repercussões das neossinapses oriundas do empenho tarístico? Bom, essa questão do empenho tarístico é algo muito interessante. Eu penso que a maioria dos conscienciólogos já consegue usufruir disso, né? Quantas vezes a gente tem um empenho numa escrita, num trabalho gesconológico, e a gente percebe claramente o quanto a gente avançou, ou o que a gente teve de ganho. Pode ser, por exemplo, no extrapolacionismo, ou numa neocognição que a gente conseguiu, ou numa neocompreensão de alguma coisa que a gente não tinha ideia. E isso tudo acontece, às vezes, de uma maneira muito rápida, a partir de um empenho, de uma vontade, de uma autodeterminação mesmo para fazer alguma coisa relacionada a Tares. E eu penso que acontece isso em geral. Assim, no meu caso, a maioria vamos dizer assim, dos patamares óbvios que eu consegui galgar, porque às vezes a gente não tem isso, acontece alguma coisa na vida que a gente percebe que a gente mudou de patamar, assim, dá alguma coisa que você passa para um outro bloco. Ou você consegue descartar um trafarzinho, ou você consegue mudar o bloco pensênico sobre algum problema que você tinha, ou você aprende alguma nova cognição que você não tinha noção daquilo e você vislumbra de uma outra maneira e você fica fortalecido, né? Se sente assim mais seguro com algumas coisas. Agora, eu penso que quando tem Tares no meio, isso é bem mais fácil de acontecer. Pelo menos eu já dei uma pesquisada assim É lógico que isso me interessa muito, acho que a todos nós, né? Quando a gente... Tudo de bom, né? Neossinapses.
neossinapses evoluídas, assim, evolutivas, né? Quando a gente se empenha aí, né, na assistência etarística, né, que é o nosso propósito aqui de vida. Então é isso. Agora, professora Dulce, de que maneira administra seus horários de modo a não sacrificar a carga horária mínima de sono? Bom, eu tenho um certo probleminha com isso, porque se me deixar até uma determinada hora, eu vou embora, eu não tenho sono, então eu tenho que me policiar. Então eu determino, assim, eu tenho um horário que ele é terrível. Se eu passo daquele horário, depois é muito difícil eu dormir. Então, a questão é você realmente tentar fazer um planejamento, fazer a sua planilha, né? Eu não sei se você conhece, tem aquele verbete do professor Valdo, que é o turno intelectual, não é isso? Ou carga intelectual, um verbete do professor Valdo, que ele faz uma planilha, é turno intelectual. Ele faz uma planilha dos horários dele de sono, e nesse mesmo verbete ele coloca que ele não recomenda isso para pessoa jovem, que isso só é possível para quem está na terceira idade. Eu, como já estou quase lá, já estou me preparando, mas eu durmo, para mim 6 horas de sono, para mim está ótimo. É uma carga muito boa para mim, eu acordo bem, com tranquilidade, que é importantíssimo você ver qual é a carga horária de sono ideal para você no seu momento evolutivo. Eu não sei, assim, sua idade, né? Mas você verificar qual é a sua carga, né? Quanto mais jovem a pessoa, mais sono ela precisa. E você tentar fazer essa redução, se você é mais dorminhoco, né? Mas você fazer isso paulatinamente, não criar uma coisa muito abrupta. Agora, eu administro então desse modo, eu tento criar uma rotina mais ou menos rígida no meu cotidiano. Eu tenho um horário, um determinado horário, eu calculo ao contrário. Bom, se eu tenho que acordar, não posso deixar acordar mais tarde do que tal horário, eu coloco 6 horas antes e não durmo depois daquele horário. É a única maneira, porque, por exemplo, se eu passou meia-noite, passou 1 hora, se eu estou trabalhando, eu não tenho sono. Aquilo vai. E eu tenho que realmente definir, olha, tal horário tem que desligar. E também essa questão de administrar o momento de descanso, né? Aquela tarde, ou aquele dia, ou amanhã, e vai depender da pessoa, né? Eu separo, assim, uma tarde na semana, pelo menos, que eu não mexo com nada de trabalho. Eu só, como eu brinco, que eu nasci no Amazonas, né? Eu brinco, fico na rede. Eu brinco assim, puxa, tinha uma redinha lá. Mas eu não tenho rede hoje em dia. É um profilático. Agora, uma outra pergunta. Você poderia comentar rapidamente os itens da enumerologia, na página 21? Bom, a enumerologia, de propósito, eu chamo a atenção para a questão do complemento, não é, próprios e alheios, porque justamente o que eu falei no início aqui da tertúlia, é uma das características que eu considero importantes do conscienciografo-logista, é uma questão de doação do conhecimento e desse holopensene, não é? Então, por exemplo, o apreço aos livros próprios e alheios concluídos, né? Essa questão que esse perfil ele é tão, ele valoriza tanto e procura participar de vários modos, né, das gestões em geral, que ocorre esse apreço, né, com os livros próprios, claro, e alheios concluídos. Também a questão do respeito aos textos próprios e alheios revisados. Aí entra a questão de você valorizar, né? de você reconhecer essa questão do trabalho da revisão, né? A deferência aos artigos próprios e alheios redigidos, que aí entra também mais uma categoria de escrita, que são os artigos. A gente sabe que muitas vezes um artigo dá tanto trabalho ou mais trabalho que um livro até, dependendo do livro e dependendo do artigo.
Então, isso tudo tem que ser muito considerado. É uma coisa que a pessoa precisa sopesar, né? E dar o devido valor. A questão da consideração às obras próprias e alheias editadas. Aí entra essa questão do trabalho da editoração, né? Da edição em si. Todos os profissionais que participam dessa parte aí, que é mais voltado, no caso aqui nosso, da editora, né, da Editares, mas enfim, epígrafe, então toda a equipe que compõe a edição dos livros, né? E a estima aos verbetes próprios e alheios publicados, aí tudo que a gente já sabe de importância da verbetografia, né? Então, a estima e a grande satisfação que a gente tem com cada verbete, neoverbete publicado e cada neoverbetógrafo publicado, né? Que é uma satisfação enorme a gente ver isso. O respeito também aos cursos proferidos, que a gente sabe o quanto que um curso exige uma prévia escrita, né? Uma prévia preparação. E a questão das neopesquisas, né? Que aí entra o ciclo, né? Que aí as você valorizar as neopesquisas já vislumbrando as neopesquisas iniciadas, né, próprias e alheias, já vislumbrando aí então um novo ciclo dessa enumerologia, tá certo? Que sem a neopesquisa não acontece aí os neotextos. Bom, tem uma pergunta aqui também do mesmo teletertuliano, na página 22, primeira linha. Você poderia comentar a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento da eficácia da grafotares. Por que investir vontade na escrita e na tares nunca é desperdício de tempo? Por que investir vontade na escrita e na tares nunca é desperdício de tempo? Como usar a lei do maior esforço inteligentemente? Não sei se eu entendi bem a pergunta, se ele está afirmando. Eu acho que você está afirmando, né? Investir vontade na escrita e na tares, claro, nunca é desperdício. Então, essa questão da lei do maior esforço é maior esforço porque mesmo na tares e na escrita, você pode fazer isso tudo dentro da lei do menor esforço, não pode? Pode. Isso acontece, é um paradoxo, né? Mesmo sendo algo que você vai ganhar muito, que você vai receber muito, você pode fazer meio que de qualquer modo, meio que com menos esforço do que poderia. Pode dar aquela preguiça, pode dar aquele afobamento, pode dar aquela vontade de acabar de qualquer maneira, de entregar logo, porque alguém vai revisar mesmo, então tá bom de qualquer maneira. E aí a gente tem que aplicar a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento da eficácia da grafotagem, no sentido de que, certamente, embora tenha toda a ajuda da equipe em torno, cabe ao autor. É ele que deve dar a palavra e a escrita final, e é ele que tem a maior responsabilidade e autoridade moral para fazer aquela assistência. Então, é a ele que cabe esse maior esforço, porque é ele que vai conseguir melhor qualificar. Mesmo que tenha todo o trabalho em volta ajudando a qualificar, é claro que é o autor que precisa trabalhar mais para isso, né? Então, a gente não pode esquecer isso, que é algo que, infelizmente, ainda acontece. Às vezes a gente está até meio que saturado já, dependendo do tema, do assunto, e se precipita e acaba antes da hora, né? Professora Dulce, na página 22, tu fala ali de um paradoxologia. O paradoxo de a forma, as palavras escritas ou os construtos gravados. Extraconsciencialidade, conseguirem consolidar e burilar o conteúdo da introspecção, da consim. Poderia ampliar um pouco? Esse paradoxo, ele é ao mesmo tempo que é uma coisa de forma, porque a escrita é forma, né? É uma coisa assim que depende de uma palavra, depende do livro, do suporte da palavra, né? Então, é alguma coisa que é formal, é uma forma em termos de palavra, de escrita, né?
Mas eles conseguem, de algum modo, eles conseguem consolidar e vamos dizer assim, vivificar alguma coisa muito intraconsciencial. Então, ele é externo, é formal, a escrita é um modo de você explicitar alguma ideia, algum conteúdo, né? Ele não é o conteúdo em si, né? Então, o paradoxo é esse. É alguma coisa externa, formal, que consegue tanto consolidar, porque fica ali registrado, quanto burilar, porque aí tem todo aquele esforço de você, que a gente falou antes, né, de você nivelar por cima e de outras pessoas também acessarem aquela ideia, e você acaba então burilando algo que é intraconsciencial, como uma coisa que é externa, né? Imagina um leitor super atento, super assíduo, né? Introspectivo, né? Fazendo aquela apreensão daquela informação, que é alguma coisa formal, né? Ali de um texto, né? Agora, tudo bem? Dá tempo ainda? Pode perguntar. Na página 24, tu coloca ali o 24, item 31. Extrapolacionismos. Os aportes tarísticos e as sincronicidades elucidativas. Bom, essa questão da abordagem da conscienciografia, que compõe, né, vamos dizer assim, o cenário dessa personalidade conscienciografologista, nesse âmbito, a questão dos extrapolacionismos, eles são mais fácil de ocorrer. Por quê? Porque você está lidando diretamente com a assistência, tá certo? E com a assistência tarística, que é o fulcro da conscienciologia. Então, a tendência é aquilo que a gente comentou um pouco atrás. A tendência é você forçar a sua barra para cima. Você precisa se nivelar um pouquinho para cima, porque de algum modo aquilo exige, como é uma linguagem grafada ali, aquilo exige uma organização maior, exige uma estruturação melhor. Então a questão de extrapolacionismo, no meu caso, assim, é mais comum, sabe? Não que eu tenha tantos assim, mas tem essa relação direta dos aportes tarísticos, porque você precisa daquele aporte para fazer desempenhar melhor aquela tarefa. Por exemplo, na escrita, você tem aportes, ideias e intuições, porque aquilo é para fazer assistência. Você não está escrevendo livro para ser best-seller, né? E essa questão das sincronicidades elucidativas, que está nessa onda aí dos extrapolacionismos, né? Muitas vezes você está com aquela coisa encasquetada. Quando a gente dá aula, isso acontece também, né? Mas eu acho que na escrita é bem específico, porque está dentro ali daquele universo da palavra, da pesquisa no livro, do título que chega. Ontem mesmo eu estava fazendo uma pesquisa de um assunto na internet, e ontem foi muito interessante, porque eu tinha anotado antes que eu precisava pesquisar tal assunto. Mas eu nem fui pesquisar porque eu me perdi, me distraí com outras coisas. Era assunto sério até, mas eram outros. E eu não caí na palavra que eu tinha que pesquisar do nada. Eu entrei no outro site, que é o lado bom da internet, né? Dá essa abertura, assim, pensênica, e você consegue, essas sincronicidades, elas acontecem, você entra ali num fluxo. E eu me deparei com a palavra que era para eu digitar e pesquisar, já estava ali. Aí eu só cliquei, aí veio, entendeu? Então é isso, você conseguir entrar nesse veio. Que aí se você tem esse posicionamento de entrar nesse clima da escrita, em qualquer das condições colocadas porque você tem que ver qual é a sua principal, né? Às vezes você vai ser mais autora e menos revisora, ou às vezes você vai ser mais editora e menos revisora. Enfim, depende.
Mas, na sua condição de verbetógrafa, por exemplo, você tentar tirar o maior partido possível desse holopensene, porque ele é muito agregador de neoideias. Certo? Pessoal, acho que nosso tempo então esgotou, tá certo? Eu agradeço muito a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos, a todos os participantes. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 9 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Eliana com o painel da África e o Adélio com o 4º encontro de empreendedorismo da CCCI. Boa tarde. Eu quero convidar você, especialmente teletertuliano, a fazer uma imersão na África conosco. Além, você pode fazer essa imersão online, mas eu convido que você venha a Foz do Iguaçu em 13 e 14 de setembro deste ano, para que durante 2 dias a gente conheça com a maior profundidade possível a África. Por que a África? A África é o nosso próximo desafio em termos de reurbanização planetária. É muito provável que muitos dos intermissivistas irão ressomar nesse continente para exercitar o trinômio conhecer, assistir, retribuir. Ou seja, nós temos muito a fazer assistência à África e retribuir tudo que ela já nos deu, porque ela foi o berço da humanidade e também, com certeza, né, por lá passamos também nas nossas várias existências. Então, é sábado e domingo, 13 e 14 de setembro, aqui no CAE, que é uma realização do CAEC e da Intercons, a Intercâmbio Conscienciológico Internacional, que está fazendo esse mega trabalho na África, né, preparando aí as nossas próximas ressomas por lá. Então, entre em contato com o CAEC, se inscreva, se planeje e venha aqui. É o 45, código de área, 35 25 26 52, ou se você não puder vir presencialmente, é possível fazer este painel de maneira online. A gente espera por vocês. Obrigada. Pessoal, gostaria de convidar os teletertulianos e tertulianos para o 4º encontro de empreendedorismo da CCCI. Esse 4º encontro será agora nessa sexta, sábado e domingo. Sexta começamos com um debate, uma mesa redonda para convidados. Esse grupo é um grupo seleto, nós acreditamos que tenhamos 20, 30 pessoas no máximo. Estaremos com o segmento da logística com o senhor Danilo Vendrusco, um grande empresário aqui de Foz do Iguaçu, que irá expor sobre a logística atual, o envolvimento de Foz do Iguaçu e da região em cima disso, e o futuro da região em cima dessa questão. Serviços intelectuais, o professor Luciano Vicente vai estar falando sobre isso. Saúde, doutor Roberto Almeida estará expondo as questões relativas à saúde. Educação, o professor Rion Braga estará expondo sobre educação. Turismo, o senhor Newton Paulo Angeli, que é um especialista de turismo aí da região. Indústria de tecnologia, Marconde Demarche, empresário também, em cima das questões de tecnologia. O objetivo desse encontro, então, é nós fomentarmos esses 6 segmentos: logística, serviços intelectuais, saúde, educação, turismo e indústria de tecnologia, para os próximos 20 anos. Como será Foz do Iguaçu? Como estamos prevendo o futuro da CCCI nos próximos 20 anos, até 2035, então, temos essa visão de conjunto. O evento, então, será sexta à noite, sábado e domingo. O objetivo, então, é que possamos fazer esse planejamento estratégico. Convidamos a todos para o evento. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete anorexia decisória, especialidade decidologia, com a verbetógrafa Marlene Comioto. Obrigado e boa tarde a todos.